Eu oro para que haja verdadeiramente um desejo, uma sede incansável pela palavra de Jesus. Sabe, tem lugares aqui no Brasil hoje que estão tudo parados por conta do carnaval, mas hoje aqui está tudo parado para ouvir a voz do Senhor. Amém? É por Ele. Eu quero que você levante a mão aos céus agora. Eu quero que você diga: Jesus, é por tua causa que nós estamos aqui. Diga: para ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Amém? É por Ele são todas as coisas. Aleluia. Eu quero ler com você essa palavra. Vamos lá, aleluia. Diz a Bíblia, eu quero que, se puder colocar no telão, a minha versão é a mensagem. Eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo ler junto, se puder. 21:3 de João. Eu não avisei, culpa minha, senão eu leio aqui sem problema. Aleluia. São muito bons. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Entraram no barco e naquela noite não pescaram nada. Feche os teus olhos, por favor. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós adoramos o teu nome. Nós estamos, Senhor Jesus, felizes na tua presença. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós sabemos que tu tem palavra de vida eterna, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Fala conosco, Senhor, da maneira que somente o Senhor sabe falar, Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo neste lugar. Que quem entrou ferido seja curado. Que quem entrou entristecido, Senhor Jesus, conheça a verdadeira alegria neste lugar, a tua presença. Jesus, que haja salvação, transformação, cura, milagres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Meus lindos, Deus colocou algo no meu coração para essa noite. E um texto que eu já ministrei, já devo ter ministrado centenas de vezes. E sabe, dessa vez, por conta de uma experiência que eu tive com o Senhor há uns 2, 3 meses atrás, isso era muito diferente. O Senhor me fez entender alguns dias atrás algo acerca disso que eu vou ministrar a vocês, que mudou primeiro eu, sabe, me impactou primeiro. Eu acho que isso é a graça da pregação do Evangelho, porque ela não nasceu para impactar você, ela primeiro impactou o meu coração, e por isso agora eu posso pregar isso, porque me transformou, me quebrou primeiro. E essa é uma das verdades que nós vamos trabalhar junto aqui no tempo que temos. Agora é 9h42, é isso? Não, né? Sangue de Jesus tem poder. Então até meia-noite a gente termina, mas olha... Brincadeirinha. Mas olha, essa verdade que a gente vai trabalhar agora, como eu disse, foi muito poderoso para mim. Mas eu confesso que pregar sobre isso é um pouco fácil, porque eu tenho muita empatia por esse personagem, o Pedro. O Pedro para mim tem muito significado, porque eu me pareço muito com o Pedro, por mais que gostaria de me parecer mais com o João, por exemplo. O Pedro tem uma personalidade muito forte, e essa personalidade ela é aflorada nos evangelhos. Você lendo os evangelhos, você vai vendo como Pedro é, e vai se apaixonando ainda mais por Jesus, porque Jesus escolheu alguém como Pedro para trabalhar. Só para você entender, o Pedro ele é sanguíneo, e ele é sanguíneo do início do evangelho até o final da vida dele. Pedro nunca mudou. Pedro sempre foi sanguíneo. Agora, veja, Jesus nunca mudou a personalidade dele. Por mais que esse não seja o cerne da mensagem, eu quero que você entenda que Jesus não muda a personalidade de ninguém. A personalidade, ela é sua e vai ser sempre assim, não vai mudar. Por mais que às vezes queria mudar, não é verdade? Quem é explosivo, às vezes queria ser um pouco menos explosivo. Mas deixa eu te dizer o que muda, e isso é muito poderoso: o caráter. Jesus não muda a personalidade, porque isso é intrínseco a você, já está em você. Agora o caráter ele muda. E o caráter é o filtro da personalidade. É o que te depura, é o que te faz ser a atitude certa na hora certa. Quer ver quem é sanguíneo aqui? Quem é sanguíneo aqui? Explosivinho. Briga fácil. Bocudinho. Tem uns irmãos bocudinho aí?
Tem gente que é sanguíneo que não levantou a mão, que eu conheço que é sanguíneo. Mas tudo bem. Quer ver uma coisa? A gente que é sanguíneo, é o meu caso, por exemplo. Eu sou sanguíneo. Eu tenho vontade de explodir muitas vezes na vida. Meu Deus. Trânsito, se eu pudesse andar com muita buzina no carro. Mas eu já não posso explodir em qualquer lugar, por exemplo. Porque se eu fazer alguma coisa em algum lugar que alguém me conheça, além de desequilibrar, eu escandalizo alguém. Só que isso é um desafio para o sanguíneo. Porque o sanguíneo cega na hora. Eu estava com a minha esposa no aeroporto, pastora Cassiane, esses dias, e ela trancou o cadeado da mala com a chave dentro da mala. Irmão, a nuvem negra baixou. Fechou o tempo. A hora que eu fui brigar com ela, chegou uma família inteira. Pastor Dave! Oh meu Deus, vocês dois aqui, vocês são tão lindos. Eu falei, abracei ela com muita raiva. Oh meu amor, a gente é coisa tão boa, nem briga. Porque a gente tem que equilibrar, a gente tem que saber como, às vezes a personalidade explode. O caráter diz, cala a boca. Eu estava no aeroporto de Congonhas aqui esses dias, irmão. E o aeroporto é um lugar que favorece o nosso sentimento aflorar. Eu tenho aquele cartãozinho que a gente viaja bastante, então a gente tem aquele cartãozinho que viaja para não pegar muita fila. Então lá no aeroporto, se você for, você vai ver. Tem a fila preferencial por lei, cartão e os clientes sazonais. Aí eu estou na fila do meio do cartãozinho aqui. E só tem uma pessoa atendendo o guichê. Isso já faz mal para o nosso coração. Aí, irmão, chamava a fila de idoso, deficiente, aqui a prioridade legal, chamava os clientes sazonais e não me chamava. E aí eu fui. Esse Brasil não vai para frente por causa disso aí, ó. Só que internamente, eu fui segurando, porque a gente já sabe que não dá para escandalizar. Estou aqui. Olha, irmão, quando passou 10 minutos que eu falei, agora eu vou explodir. Quando eu fui, o rapaz do guichê falou assim, Pastor Dave, vem. Me conhecia. E aí eu tô indo assim, equilibrando. Aí eu chego na fila e diz assim para mim, Pastor Dave, eu deixei o senhor esperando, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus e ia me entender. Irmão, 5 minutos, ele ia desviar por causa do homem de Deus. Agora você entende o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Escape só enxerga quem tem caráter para enxergar. Nem sempre dá certo, mas tudo bem. A gente está tentando, por isso que o processo é muito poderoso. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque eu estou no final de uma história de alguém extremamente impulsivo, mas que o começo da história é tão poderoso que você não consegue entender por que isso está acontecendo agora. Pedro voltando a pescar. Então eu quero construir com você essa cena para que você entenda onde a gente vai chegar aqui. Escute, a Bíblia vai dizer que Pedro era um pescador de peixes. Perfeito? A Bíblia vai dizer que essa é a profissão de Pedro. Esse é o trabalho de Pedro, é do que Pedro vive, é o que Pedro faz, é a vida do Pedro. Logo, o Pedro sobrevive da pesca. Pedro vive por uma necessidade. Qual a necessidade? As básicas. E as necessidades básicas do Pedro são supridas por aquilo que ele faz no mar, pescar. Perfeito? Então, Pedro vive por necessidade. Qual é a questão importante aqui? Quem vive por necessidade só se move enquanto a necessidade existe. Quando a necessidade acaba, quem vive por necessidade sossega. Eu só quero que você entenda que quem vive por demanda e necessidade, quando a necessidade é suprida, acaba. Ponto. Entendendo isso, está ótimo. Agora, para pensar o seguinte, Pedro é esse homem que vive por demanda, que vive por necessidade, que é um pescador de peixes. E a Bíblia vai dizer que Jesus encontrou ele fracassado naquilo que ele fazia. Fracassado naquilo que era o labor dele, o labor, pesca. A Bíblia vai dizer que Jesus encontrou Pedro na beira da praia, a primeira vez, lavando as redes sem nenhum peixe. Agora,
para que você construa isso junto comigo, no mesmo sentido que eu consigo enxergar, você tem que entender que Pedro é sanguíneo, está cansado, não pescou nada. Pedro está revoltado com a vida. Não era um bom dia para alguém chegar na casa dele, não era um bom dia para alguém almoçar com ele, não era um bom dia para estar junto do Pedro. E o Pedro está lavando a rede, essa porcaria. E nisso Jesus chega com uma grande multidão em volta. Imagina o pico de estresse que o Pedro está. Só que Pedro já ouviu falar de Jesus, porque esse homem é extremamente famoso. Ele está revolucionando aonde ele passa. Logo, quando Jesus chega, olha para Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, eu posso usar a sua embarcação para pregar a palavra? Imagina Pedro aqui. Um ótimo dia para pedir favor para Pedro. Tá bom, mas pega. Deixa eu só terminar que eu vou junto com você aqui. Pedro largou a rede, sem peixe nenhum, entrou no barco e foi junto com Jesus. Jesus se distanciou e a Bíblia diz que Jesus começou a pregar uma palavra. Só entenda comigo o seguinte: Jesus pregando a palavra. Oh, mas pelo amor de Jesus, isso aí é a coisa mais absurda do mundo. Imagina Pedro no barco olhando para Jesus. Jesus pregando, irmão. Uma coisa é eu que sou um pregador pregando a palavra. Outra coisa é Jesus, a palavra pregando a palavra. Jesus fez uma pergunta para Pedro: Pedro, vocês comeram alguma coisa? Vocês pescaram alguma coisa? E a Bíblia vai dizer que Pedro respondeu o seguinte: nós não pescamos nada. Aí, irmão, Jesus olhou para Pedro e disse: então, Pedro, você vai voltar a pescar. E agora, você vai lançar a rede para o lado direito. A rede está limpa já, né? Você já imaginou Pedro assim? Eu já lavei a rede, né? Mas é que o senhor prega muito, mas o pescador sou eu, né? Porque é difícil lidar com alguém nos dando ordem, quando se parece que a expertise dessa pessoa não é a mesma que a nossa. Porque na verdade nós pensamos que quem sabe sobre a vida é a gente. Agora você só imagina que Pedro está tão impactado que Pedro diz assim: então tá bom, eu vou. E aí Pedro completa dizendo: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso é bonito, sim ou não? Sim. Não. Porque na verdade o que Pedro está dizendo é o seguinte: sobre a minha experiência eu fiz a noite inteira e não deu. Agora eu vou fazer sobre a tua palavra. Em pormenores é: se der errado, a culpa é sua. Só que o que Pedro não sabia é que sobre a palavra dele dá certo. E só deu glória a Deus quem já experimentou alguma coisa sobre a palavra dele. Sobre a palavra dele dá certo. Agora, você só imagina que Pedro voltou: tá bom, vou jogar a rede pro lado direito, tá bom, vamos ver o que vai rolar. Aí Pedro pegou a rede e ó, show! Quando Pedro lançou a rede, que ele fez isso aqui, ó, o que tinha na rede? Palavra. Eu vou te explicar de novo. Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro lançou a rede, show, pum, puxou. O que tinha na rede? Peixe. Que agora é a segunda importância. A primeira coisa, Pedro encontrou palavra. Ele olhou, ele já está aqui já. Esse homem tem palavra. Ele não só prega, como realiza tudo aquilo que fala. Ele não só fala como é a verdade daquilo que fala. Ele tem poder para fazer. Aí a Bíblia diz o seguinte, irmão. A Bíblia diz que Pedro lançou a rede. Quando foi puxar era tanto que os outros pescadores da margem tiveram que vir até onde Pedro estava. E barcos e mais barcos foram ajudando a puxar a rede até a praia.
Você percebe que loucura que é isso? Muita gente com pesca fracassada, de repente uma rede abarrotada de peixe, a rede não se rompe, todo mundo ajudando. Pedro chegou na praia. Quem estava na praia? A palavra. Jesus está na praia esperando Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e olha para o peixe. Ele olha para a palavra e olha para o peixe. E Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és um pescador de peixes, mas eu vou. Já é a segunda palavra agora. Ele diz: mas eu vou te transformar num pescador de almas. Naquele momento Pedro sabia que não dava de lutar contra aquela palavra. Pedro abandonou tudo, abandonou rede, abandonou peixe, tudo, e seguiu a palavra. Agora, entenda comigo um negócio. Já imaginou a treta que deve ter dado na praia? Você já imaginou que tem uma rede abarrotada de peixe, que o dono está indo embora dizendo que não quer mais? Imagina que deve ter nego dando com peixe na cara do outro, irmão. Peixe é meu! O outro diz: o peixe é meu! Irmão, a vida é isso. Enquanto tem gente indo atrás da palavra, tem gente que ficou na praia brigando por aquilo que vai apodrecer. Depura isso, depura. Enquanto tem gente que está se movendo atrás da palavra, tem gente que ficou na praia brigando por aquilo que muito em breve vai apodrecer. Isso é extraordinário, irmão. Pedro pode ter uma personalidade difícil, mas Pedro é intenso na forma de escolher. Pedro sabe de peito mesmo. Pedro pode ter os deficiências dele de personalidade, que ele é muito, mas Pedro é atentado, irmão. Lá no sul a gente diz: é atentado. Pedro foi para riba. Pedro falou assim: eu vou atrás dele. Pedro está dizendo: eu vou perseguir essa palavra. Só que qual que é o problema, irmão? É que entre a palavra e a realização da palavra, no meio tem o eu vou te transformar. No meio tem um negócio chamado processo. No meio de antes Jesus falar vou e Jesus fez, tem um negócio chamado processo. Agora, sabe qual é que é o negócio, meu lindo? É porque nesse meio de processo até o cumprimento da palavra, tem gente que para de crer na palavra e volta a viver a necessidade. No meio desse processo tem gente que diz: não é para mim, é maior do que eu, não combina comigo. Tem gente que morre de medo das promessas de Deus sobre si. Porque tem um negócio: as promessas de Deus, a palavra de Deus sobre nós é muito maior do que nós. E não combina com o nosso contexto. Não combina com a gente. Deus sempre tem algo maior do que nós para nós. Porque o plano de Deus não combina com você, combina com Ele. Quer ver, por exemplo, o pastor Jairo falou assim para mim agora ali, né? Você imaginou que ia acontecer isso? Não. Mas Deus já falou isso lá atrás. Deus já havia falado isso lá atrás. Isso já era uma palavra. Agora, entre a palavra e a realização, muito tempo. Mas sabe qual que é o negócio, lindo? É que quando eu recebi a palavra, eu falei: nada a ver. Porque eu fiz de tudo para não viver isso aqui, irmão. Eu fiz os cursos de piloto de avião, eu fiz curso de direito, irmão. Eu fiz de tudo para não viver a palavra. Mas a palavra é perseguidora. A palavra não se volta contra a palavra não desiste. Vai entender um Deus que não desiste de quem tinha que ter jogado fora há muito tempo. Vai entender um Deus que trouxe você aqui hoje e já te falou centenas de vezes a mesma coisa, só para repetir de novo. É um amor perseguidor. Irmão, eu sempre digo uma coisa: seria top
se quando eu tivesse recebido essa palavra, eu olhasse para casa e visse assim, Billy Graham, oi papi. Seria fácil? Um evangelista como meu pai, pastor Jairinho, já pensou se eu fosse meu pai? Olhava para a mamãe, com muito louvor. Ô mamãe, seria top, mas o Senhor não me colocou numa casa de ministros para ser um ministro. Quem é que disse que Deus precisa do teu contexto para te apontar com o destino que Ele deseja? Quem é que disse que Deus precisa dos teus dados para cumprir aquilo que Ele prometeu para você? Deus independe de genealogia. Com Deus não tem esse negócio filho de quem? Com Deus é filho dele, irmão. É dele. Irmão, Deus não está olhando para o contexto. Por que eu estou dizendo para você? Porque o Pedro era um ignorante. Pedro era um pescador de peixe que de repente estava andando com o Salvador da humanidade. O Pedro era um problema, que tinha problema, mas de repente Pedro estava andando com aquele homem que curava, que libertava, que fazia coisas extraordinárias, multiplicava pão e peixe, transformava água em vinho, curava o cego, o paralítico, o leproso, o surdo, o mudo, o endemoniado, tudo ele fazia. Imagina, Pedro está vislumbrado, eu vou só te dar uma esperança. Tudo isso que Pedro viu, tudo que Pedro viveu no barco, nós vamos viver daqui a pouco, relaxa. 20 crentes só. O resto é tudo desviado. Porque crente quando ouve uma parada dessa faz que uau! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa vida. A gente não está vivendo por agora, a gente já está pensando na eternidade. Eu não sei você, mas eu já estou aqui, ó. Oi, está chegando. Porque eu sou apaixonado por Ele. A minha vida é isso aqui, irmão. A minha vida é isso aqui é a coisa mais louca do mundo. Eu vou ficar 6 dias longe dos meus filhos. Eu estou morrendo de saudade deles, mas quando eu estou aqui, faz assim, isso aqui frisa a minha vida, porque isso aqui é a razão de existência. Sabe, isso aqui é tão absurdo. Mas por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que é por fé, um dia vai ser tangível e face a face. É o combustível do crente. Se não for esse combustível, vai ser o quê? Carro novo? Uai, carro novo amanhã vai ser carro velho. É casa nova, amanhã casa nova vai ser casa velha. Nosso combustível para servir a Jesus é a eternidade, é Ele. Aleluia. Mas vamos lá, o Pedro começou a andar com Jesus e a treta começou aqui, né, irmão? E eu me apaixono por Jesus muito mais quando eu olho Pedro sendo tratado por Jesus. Ô pastor Jairinho, isso aqui é demais. Porque se nós fôssemos Jesus, a gente mandava Pedro vazar no primeiro dia de trabalho. Sabe, no primeiro dia eu já ia dizer para Pedro, Pedro, estava brincando com você, Pedro. Volta a pescar peixe, volta. Eu vou escolher 12 João, tudo bonzinho para andar junto comigo, quietinho, ninguém fala nada, todo mundo calado da boquinha. Irmão, o Pedro era um problemão junto, porque o Pedro estava fazendo treta o tempo todo. Irmão, toda a treta do evangelho, Pedro está junto. Quando você lê os evangelhos, por exemplo, você lembra de uma passagem que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos? Lembra disso ou não? Pois é. Então, aí lembra que Jesus estava indo para a casa do Jairo, né? Não era do senhor não, é do outro Jairo. Do príncipe da sinagoga. Lembra disso? Sim, né? Então os discípulos estão tudo animadão, estão indo para a casa do rico, do Jairo. Vai ter festa, comida, Jesus vai curar a filha dele, vai ter todo mundo comemorar e tal. Aí a Bíblia vai dizer que por trás de Jesus, essa mulher tocou na orla do manto dele. A Bíblia dá um detalhe, a multidão sufocava Jesus. E aí Jesus parou. Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Aí a Bíblia diz que em ato contínuo, a multidão toda se afastou de Jesus e disse assim, nós não tocamos não. Todo mundo morreu de medo, irmão. Aí o Pedro... Parece que eu vejo, irmão. O Pedro fez assim, tipo assim, sabe, tipo assim, Na minha época a gente falava assim, tipo, ele olhou para Jesus e falou assim, ei, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Irmão, chamou a atenção de Jesus na frente de todo mundo. Pensou, irmão, se eu sou Jesus, eu disse, cala a boca, Pedro. Demissão por justa causa, meu Deus, que absurdo. Vaza daqui, Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus fez isso aqui. Ah, meu Deus. Imagina, Jesus é homem também. Jesus aqui, ó.
Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Sabe o que é isso? Está dizendo, Pedro, você é carnal e você vê de maneira carnal. Você vê a multidão, eu vejo uma pessoa. Eu enxergo o que você não vê. Eu sou o que você não consegue ser. Eu faço o que você não consegue fazer. Eu vou aonde você não pode ir. Eu contemplo o que os teus olhos não enxergam. Só que Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, na oportunidade que Jesus tinha de arregaçar com Pedro, Jesus ensinou o Pedro. Eu só imagino que o Pedro fez isso aqui, né? Jesus falou assim, senti que de mim saiu virtude. Imagina o Pedro, virtude. Ai, não sei o que é, né? Mas vamos esperar virtude. Sabe, Jesus estava treinando Pedro, isso me dá esperança. Eu não sei para você, mas para mim me dá esperança, porque Jesus está investindo nele, no Pedro. Tem esse defeito, mas Jesus chamou ele, o Pedro, e Jesus está investindo tempo. Jesus está chamando ele de amigo. Tem 12 discípulos, mas Jesus disse, o Pedro, o Tiago e o João são meus truta. Oh meu Deus. Então o Pedro, irmão, ele está com tudo na mão para ser uma potência. O treinador de Pedro não é um coaching. O treinador de Pedro não é um pastor. O treinador de Pedro não é um pregador. O treinador de Pedro é a palavra. É Deus encarnado na terra. A palavra andava com ele, acordava com ele, dormia ao lado dele. Ele andou sobre as águas com Jesus. Você consegue imaginar uma coisa doida dessa? E olha a cena, tem treta também na cena. A Bíblia diz que Jesus está passando. Aí o Pedro olhou e diz, gritou, é um fantasma. Se eu sou Jesus, falou assim, tchau. Jesus falou assim, não gente, não sou fantasma não, sou eu. Aí Pedro, se é o senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Imagina, Jesus podia falar assim, Pedro, cala a boca, João, vem. Aí João ia falar assim, não quero, não importa, vem. Eu só quero porque o Pedro, veja. Por isso, irmão, só para você entender, eu coloquei o nome do meu filho de João, sabia? Porque eu queria que viesse parecido com João na Bíblia. Pelo meu semblante vocês já entenderam, né? Não veio. É o Pedro. É eu, irmão. Quando eu brigo com ele, eu falo, o sangue de Jesus, volta, João. Sai, Pedro. Mas bom, aqui tem mais um ensinamento. É porque na verdade, os grandes milagres, as grandes experiências não são para aqueles que merecem, são para aqueles que provocam. Não são para os dignos, são para os imperfeitos. Sabe? Quem provoca vive, quem se lança vive. Isso é graça e imerecido. Jesus está dizendo, Pedro, vem Pedro, vem viver algo extraordinário. Imagina Pedro aqui, vou mesmo, hein? Vem Pedro. Pedro foi, percebeu que o vento era contrário, deu treta de novo, se afogou. Jesus resgatou o Pedro. É só treta na vida do Pedro. Eu estou resumindo aqui, Pedro negou Jesus. Pedro deu uma facada no servo do sumo sacerdote. Já parou a pensar que Jesus já tinha repreendido Pedro, que Pedro não deveria se opor àquilo que seria a completude do ministério de Jesus, que seria a cruz. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Que Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. E 1 minuto antes tinha sido elogiado pelo mestre. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o filho. E foi coisa mais linda, falou bonitinho. Depois se perdeu. E Jesus teve que falar, para trás de mim, Satanás, que serve de pedra de tropeço para o meu ministério. Ou seja, foi repreendido e mesmo assim foi armado para o jardim. Parece que eu vejo, irmão, no Getsemane o Pedro aqui, é. Vamos pegar o mestre, é? Então manda entrar, deixa vir. Aqui, irmão, E uma hora que veio a galera, o Pedro não pensou 2 vezes, vou entrar na história.
tirou a espada, irmão, e foi para matar o servo do sumo sacerdote. O servo estando aqui, ó, passou, pegou na orelha. Mas ele deu para matar. Irmão, a Bíblia diz que João conta que Pedro ouviu de Jesus: ô Pedro, guarda a espada, Pedro, não impeça que o meu ministério se cumpra. Sabe, meu Deus do céu, imagina o Pedro, ai, tá bom. Só que perceba uma coisa, meu lindo, isso também é outro ensinamento. Jesus não nos chamou para ser advogado dele. Esse ministério não existe. Jesus não chamou ninguém para matar em nome dele. A gente foi chamado, se for preciso, para morrer em nome dele. Deixa eu falar, outro dia a gente pega pesado nessa parada aí. Tem gente que acha que é o advogado dele agora. Aí eu cuido das paradas dele aqui. Você acha que se ele fosse contratar um advogado ele ia pegar você? Ele é o advogado dos advogados. A Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, um dia será o nosso juiz, mas ainda é o nosso advogado. Bom, aí Lucas conta que Jesus teve que fazer uma plástica por conta do Pedro no jardim. Lucas é o único que contou. Jesus pegou a orelha. Primeira plástica da história. Jesus fez, irmão. Se sou eu ia falar assim, tem como o senhor mexer na outra, aproveitar que nós estamos aqui nós dois. Mas olha, isso é detalhe meu. Mas aqui, tem muita coisa acontecendo. Mas veja, tudo isso é treinamento. Jesus sempre, sabe, cuidando do coração do Pedro. Jesus treinando o Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha liberado uma palavra. Então em todo o tempo Jesus está olhando para o Pedro, olhando para a palavra. Ele é um pescador de almas. Mas é um problemático, mas é um pescador de almas, eu vou usar ele. Mas é cheio de defeito, mas é um pescador de almas, eu vou usar ele. Sabe, isso é a parada do oleiro. Todo mundo vê uma bola de barro, o oleiro olha e diz, é um vaso. Jesus é o único que consegue ver o produto final só de olhar para a matéria-prima. Ele já sabe, ele fala, é um vaso. Todo mundo diz, é barro, não, é vaso. Estou vendo, eu sei trabalhar. Agora, sabe qual que é o negócio frustrante disso tudo, irmão? É porque Jesus foi para a cruz do Calvário, Jesus morreu, ressuscitou, o véu se rasgou, sabe, tudo consumado, e aquilo que Jesus havia programado agora teria que começar na vida do Pedro. Então, o Pedro foi moldado, forjado, e agora eu já estou começando a imaginar o Pedro, uau, pregando, o Pedro sendo aquilo que Jesus disse, lançando as redes e vivendo o ministério que Jesus havia profetizado sobre ele. Agora vai acontecer, vai virar, o Pedro vai ser tudo isso, uma potência. Uau, é a pedra, Pedro, tu és uma pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É algo muito poderoso, vai acontecer, está todo mundo olhando para o Pedro. E de repente Pedro olha para tudo, para ele, para Jesus e diz, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a ser quem eu era antes. Você entendeu a parada agora? Pedro está voltando a ser quem ele era antes. Só que o que ele era antes não é mais o que ele é agora. Veja, meu lindo, ó, falar uma coisa para você com todo carinho e amor a respeito da vida aqui. Você já não vai rolar mais fingir que nada aconteceu aqui. Porque você já ouviu falar do nome dele, nunca mais vai passar excusado. Você já o conhece, acabou. Se você já recebeu uma palavra, acabou, ali já virou para você. A palavra é a coisa mais poderosa que existe. Sabe, se você soubesse quão poderoso é uma palavra de Jesus. Lembra de Davi? Davi, um dia, Samuel foi na casa do Jessé, do pai do Davi. Davi era menininho, estava cuidando das ovelhinhas. E Samuel foi lá para ungir o rei de Israel, o próximo rei de Israel. Deus falou para ele que seria um homem segundo o coração dele. Aí ele olhou para Abinadab, olhou para a galera toda, não era. Aí falou assim, tem mais algum? Tem um menino que está no campo, então manda vir, se não chegar ninguém senta. Aí o Davizinho chegou, o Samuel olhou, falou assim, será? É esse mesmo. Aí uma palavra, eis aí, o rei de Israel. Acabou. Se o leão soubesse
que aquele menino era o rei de Israel, conforme a palavra, não tinha ido para cima. Se o urso soubesse que aquele ali era o rei de Israel, não tinha ido para cima. Se o Golias fosse avisado, Golias, vai não, que vai dar ruim para você. É o rei de Israel, não, o rei é Saul. Não. A palavra já determinou. O rei é Davi. Aí ele olhou Davi e falou assim: desse tamanhinho, eu regaço. Isso é Davi. Deus do céu falou assim: esse é o meu rei para Israel. Nunca se esqueça que todas as vezes que você bate de frente contra uma palavra, você está batendo contra Deus. Eu acho interessante quando Gamaliel foi chamado pelos fariseus, estavam perseguindo os discípulos, e Gamaliel falou assim: ei, cuidado, hein? Cuidado para vocês não serem achados lutando contra Deus. Cuidado. Todas as vezes que você se volta contra uma palavra, você está brigando de frente com Deus. Agora o Pedro pensou assim: não, eu tenho a manha, eu sou pescador, eu tenho expertise, eu sei onde está o peixe, eu sei tudo, então eu não vou ficar com essa parada desse medo não, porque imagina que tem toda uma pressão social em volta do Pedro. O Pedro está abandonando o propósito para viver novamente por necessidade, porque tem muita coisa acontecendo. A Bíblia vai dizer que eles estão sendo ameaçados, perseguidos, estão sendo caluniados, que eles roubaram o corpo de Jesus e que na verdade Jesus não ressuscitou. Estão dizendo que eles subornaram as autoridades, estão se levantando contra eles. Pedro está aqui pensando: vai acabar a comida, vai acabar o pão, vai acabar o peixe, vai acabar o vinho e nós vamos morrer. O que Pedro não lembrou ainda é que também já tem uma palavra sobre isso. Não vai acabar o peixe, não vai acabar o pão, não vai acabar o vinho. Aonde está isso na palavra? Se o problema é milagre, Jesus disse para eles: em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. Se o problema é medo de ficar sozinho, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Mas eu sei, lindo, que nessa hora a gente trava. E eu gosto de ser sincero para você. Esse tipo de pregação é gostoso de pregar, eu amo, mas eu sei que é difícil de viver, porque tem 1 milhão de obstáculos às vezes para nos roubar disso aqui. A lógica é uma delas, sabe, a impaciência é uma delas, a aflição é uma delas. Eu sei, eu já estive, eu ainda estou para muita coisa da minha vida no mesmo lugar que você, sabendo: meu Deus, será, Jesus, que eu devo ficar aqui esperando? Senhor, será que já não era para ter saído? Senhor, será que? E na verdade a palavra diz: espera. Provérbios 16 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios capítulo 14 versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é a morte. Ou seja, você não se move se não tiver a palavra. Agora o Pedro diz: não, cansei, vou voltar a pescar. O Pedro é o mais explosivo, Pedro é uma vida louca dos discípulos. Pedro chamou para si e falou assim: nós vamos voltar a pescar, galera, ninguém vai morrer aqui não. Quem está junto com Pedro voltou junto com ele. Pedro é líder, Pedro tem liderança. Agora olha o risco disso tudo, irmão, porque Pedro quer voltar, todo mundo está voltando junto com ele. Sabe o que é isso? O sacerdote, quando você escolhe se fugir da vontade de Deus, a tua casa paga um preço por conta disso. Quando você está fora da direção de Deus, quem vive com você paga um preço por conta disso. Não tem o que fugir, não tem como fugir dessa verdade. A Bíblia vai dizer que o Pedro sabe onde está o peixe, o Pedro tem a manha, o Pedro teve que comprar a rede nova, porque a outra rede ficou na praia, mas está tudo certo. Eles voltaram a pescar. Tem expertise, tem o know-how, sabe onde comprar rede, sabe onde pegar barco, sabe aonde está o peixe, tem a técnica, mas não tem uma coisa: a palavra. E essa é a coisa pior que existe na vida, quando a gente tenta viver na ausência da palavra, tentando copiar o que está dando certo para os outros. Quer ver uma coisa? Já foi quem foi no Pesca e Pague aqui já na vida? Aqui é muito rico, né? Acho que vocês não sabem o que é isso, né? Bom, Pesca e Pague, tudo assim. O que é, gente? Se coloca no Google aí. Não, mas eu entendo vocês.
Só não sei como é, mas eu tento imaginar. Bom, quem já pescou no alto mar, nas Maldivas? Estou brincando. Quem já pescou aqui? Você sabe pescar isso aqui, ó. Emocionante. Você está aqui no Pesca e Pague aqui, ó. É isso aqui. Aí o cara que está lá no outro lado, de repente fez assim, ó. Aí você está aqui já. Pescou, né? Sabe o que é isso, irmão? Quem vive na ausência de palavras sempre está copiando o que está dando certo para alguém. Quem vive por necessidade sempre está copiando algum modelo que para alguém deu certo. Quem vive por propósito está vivendo aquilo que Jesus está liberando sobre si. Pedro voltou a pescar. Imagina o Pedro a noite toda jogando a rede, lado direito, lado esquerdo, para trás, para frente. Você imagina que Pedro tem uma ceninha na cabeça dele, lado direito. Você imagina quantas vezes Pedro jogou para o lado direito para ver se ia rolar o peixe. Não, gente, aqui lembrei de um negócio aqui, ó. À medida que Pedro jogava a rede, provavelmente quem estava no barco já estava assim já. Mas não devia ter vindo não, né? O João já está aqui já. Não vou nem remar para voltar, hein? Agora, só uma coisa, com uma reflexão nossa aqui. Você já imaginou por que Pedro não voltou na primeira redada que deu vendo que não tinha peixe? Já pensou, já parou para pensar? Por que Pedro não voltou? Pedro tinha uma palavra que era maior do que aquilo que ele estava fazendo. Por que não voltar? E eu vou te dizer por que não voltar. Eu vou te explicar porque talvez isso está acontecendo com você agora. Quer ver? Uma vez eu fui na casa de minha irmã, lá da minha cidade, ela tem um lago, assim, no sítio dela, que tem peixe e tal. Aí era depois do almoço, eu falei para Dona Val é o nome dela. Dona Val, eu vou pescar lá, tá bom, Dona Val? Aí a Dona Val falou assim, não vai porque não dá peixe esse horário. Falei, como que isso é? A senhora sabe com quem a senhora está falando? Não, porque eu falei, não, para, Dona Val. Ela falou, não dá peixe. Eu falei, dá peixe sim. Irmão, fui para a beira da lagoa, pastor Jairinho, aqui ó. Irmão, o peixe comia à beira da isca, mas não mordia o anzol. O peixe fazia assim, ó. O peixe me irritava, irmão. Eu estava quase pulando na água para morder o peixe. Eu ia comer o peixe. E sabe por que eu não voltava, irmão? Por causa da Dona Val. Parece que eu vi, irmão, que a Dona Val andava na janela da casa assim, ó. Porque se eu volto, a Dona Val olhar para mim assim, pescou? Eu ia falar, não. Ela falou, não te falei? Tem muita gente que está dando rata na vida até hoje, com medo de admitir na frente daqueles que disseram que não era para fazer, que erraram no fazer aquilo que não era para ter feito. Está cheio de gente ainda no meio do mar e não quer voltar, porque não quer assumir que está errado. Meu lindo, glória a Deus por esse dia, porque está na hora de você voltar para a margem, está na hora de você voltar a viver pela palavra, da palavra, a palavra. Sabe, chega de viver por necessidade, chega de ter medo. Irmão, está na hora de voltar. É o coragem para recomeçar. Sabe, é voltar. Não, irmão, chega, voltar. Agora o Pedro não, o Pedro ficou a noite toda passando vergonha, noite toda. Eu agarrei para lá. Quando o Pedro está quase cansado. Ai, vamos voltar. Voltando cansado. Meu Deus, não chega nunca mais. E aí quando eles estão chegando na margem, a Bíblia vai dizer que tem alguém na praia. Quem é? A Dona Val.
Tô brincando. Jesus está na praia, irmão. Ai, ai, ai. Só que Jesus não é igual a Dona Val. Jesus não é igual eu e você. Jesus não precisa expor ninguém para trabalhar. Jesus não precisa fazer ninguém passar vergonha para ensinar uma lição. Jesus é diferente, por isso que o método dele é perfeito. Jesus olhou para eles, estão quase chegando, e Jesus faz essa pergunta aqui, ó. Ei, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês pescaram alguma coisa? Ó, que é isso? Déjà vu. Você sabe o que é, né? A sensação que você já viveu aquilo ali. É o tal do já te vi. Tipo a comida de domingo de meio-dia, que a gente requenta de noite, que a gente olha e fala assim, já te vi. Para todo mundo entender, entendeu? Déjà vu, eu sei. Eu parlo francês. Mas ó, isso aqui é o déjà vu. O Pedro está aqui já. Já ouvi isso aqui. Aí Jesus diz assim, a partir da resposta negativa deles: volta e joga a rede para o lado direito. Ai, irmão. Pedro já está aqui, ai. Sabe o que é legal? Aqui a Bíblia me deixa saber que Pedro só descobriu quando João olhou para ele e disse, é Jesus. Mas eu consigo imaginar pela postura de Pedro, que aqui Pedro já estava sacando. Porque na primeira vez, ele disse para Jesus, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Aqui ele não falou nada. Aqui ele já está aqui já. Ui. Vamos voltar, galera. Vamos voltar, mas ele está voltando com isso aqui, ó. Ai, tomara que não tenha peixe. Oh, porque se tiver peixe, nós estamos lascados. É ele. Irmão, Pedro jogou a rede. Quando Pedro puxou, que Pedro fez isso aqui, irmão, o João falou assim, ih, Pedro, é Jesus que está lá, Pedro. Irmão, o Pedro se jogou na água na hora. A Bíblia diz que Pedro estava nu, ou seja, se envergonhou profundamente. Irmão, para quem imagina a cena igual eu, Pedro estava pelado, irmão. Pulou na água, pelado. Imagina, irmão, rede, peixe, Pedro pelado. E estão voltando, e está todo mundo puxando a rede, o Pedro pelado. Meu Deus. E aí chega tudo na praia. Agora, olha que coisa cabulosa, irmão. Não é mais o Pedro agora não, que eu vou falar, mas aqui, chegou tudo na praia. A Bíblia vai dizer que com Jesus na praia, já tinha pão, brasa e peixe. Vamos depurar isso melhor? Sabe o que é isso, lindo? Tudo aquilo que eles passaram a noite inteira indo atrás, já tinha com Jesus na praia. O carnaval vai até qual dia? Até terça, né? Eu acho que quarta-feira já tem que acabar, né? Pois é, quarta-feira. Acho que a gente até quer abrir a igreja quarta-feira aqui, hein? Vem muito. Quarta-feira vai estar muita gente, hein? E vão vir tudo arrependido. Falei igual o Cláudio Duarte agora, ele fala assim, né? Tudo arrependido. Eu amo ele, é muito legal, né? Ei, imagina, irmão, vão estar tudo arrependido. E vão descobrir uma coisa, que o que eles passaram todo o carnaval indo atrás, tinha com Jesus. E a gente vai estar de braço aberto. Porque a gente ama a palavra. E a palavra ama quem está lá também. Sabe? A gente é uma geração diferente, né, irmão? Glória a Jesus. A gente está aprendendo bem. Quem está vindo antes já está nos ensinando bem. Já está ficando bom nessa parada. A gente foi chamado para amar as pessoas. A gente odeia o pecado, mas a gente ama as pessoas. A gente está aqui, vem.
Pode vir, tem cura para você, tem restauração para você, há perdão para você. Se há arrependimento, há perdão. Tá filmando? Tá na internet isso aqui? Estamos te esperando. Eu vou terminar agora. Aqui. Não, tô brincando. Só para chamar a atenção de vocês. Mas olha, é que disseram para mim que quando a gente fala que está acabando 70% do palco do auditório, volta a atenção. Então, acho que vai dar certo. Mas aqui. Aí, a Bíblia vai dizer que, um detalhe aqui importante, né? A Bíblia vai dizer que tem a quantidade de peixes desse milagre. No primeiro milagre... Nossa, irmão, quase matou eu agora. No primeiro milagre, irmão, grandão, foto. No primeiro milagre, desculpa, se o senhor quer trabalhar comigo, meu segurança é muito magro, é mais magro que eu. Preciso de um cara forte assim. Escute. Aí, o primeiro milagre não tem peixe, porque a Bíblia diz que o peixe já, tô nem aí para isso aqui. Mas no segundo milagre tem a quantidade de peixe. Ó, só nós aqui. Imagina que Jesus deve ter falado para Pedro: Pedro, conta. Aí Pedro dizia: não, precisa não, conta. Aí Pedro: não quero não. Ó, isso aqui é alegoria, tá? Só estou criando com você porque tem a quantidade, você só imaginar como que foi contado. Não vai mudar a essência. Está só na minha Bíblia, que acrescentaram 26. Mas ó, eu preciso entender, como é que tem? Alguém contou. Agora, por que isso é uma reflexão importante? Porque a pior coisa da vida é ter que contar um espólio que você sabe que não precisa. Você sabia que tem gente que está a vida inteira indo atrás de algo que daqui a pouco vai analisar, vai contar e vai dizer: precisava de nada disso não. O que eu precisava era dele. Eu perdi tempo demais indo atrás daquilo que não precisava. Sabe? A Bíblia fala que são 153 grandes peixes. Você imagina comigo, imagina o Pedro contando, né? Aqui. 1, 2, 3, 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 5 motivos para nunca mais abandonar a palavra. 6 motivos para nunca mais viver por necessidade. 7 motivos para aprender a viver o meu propósito. 153 motivos para tomar vergonha na cara. Você precisa de quantos? Olha para quem está perto de você. Pergunta: você precisa de quantos? Bom, Pedro precisou de 153. Contou, abandonou tudo de novo. Então tudo num círculo. E ninguém tem coragem de olhar para Jesus e dizer se é ele mesmo. Está todo mundo aqui, ó. E aí, pergunta não, cala a boca. Então num círculo, tem brasa, tem pão, tem peixe. Todo mundo se alimenta. Aí Jesus olha para o Pedro e diz: Pedro. Pedro fez aqui, Que? Tu me ama, Pedro? Ah, irmão, que Jesus é esse, né? Que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, irmão. A chance de ouro de botar Pedro no lugarzinho dele, sabe? Mas a vida já tinha feito o trabalho. Pedro, tu me amas? Aí Pedro olhou para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ah, Jesus é demais, lindo, pelo amor do Senhor. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse de novo:
Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Transforma o teu amor no combustível para o teu propósito. Me ama, cumpre a minha palavra. Me ama, faz o que eu te, fiz para fazer. É isso. Me ama? Então, vai, filho. Quantas vezes eu vou ter que vir na praia atrás de você, pegar você no flagra, voltando a ser quem você era antes, para você entender que está mais do que na hora de você, porque me ama, viver o que eu fiz você para viver. Aí, irmão, a Bíblia diz que teve uma terceira vez, e é basicamente Jesus curando uma memória traumática com uma outra memória. Pedro negou 3, Jesus está perguntando a terceira vez: Pedro, você me ama? E aí, eu estou ocultando de você, por conta do tempo, a questão dos significados do filéu, do ágape. Quando Jesus pergunta, cada palavra tem um significado, as duas e a última. Mas o que me importa agora é só a decisão, a forma que Pedro termina. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta para ele a terceira vez, o semblante de Pedro entristece sobremaneira, e Pedro diz isso aqui, Jesus, tu bem sabes que eu te amo. Mas Jesus nunca perguntou porque precisava da resposta. Jesus perguntou porque Pedro precisava lembrar dela. Eu vou te explicar, meu príncipe, minha princesa. Não é Jesus que precisa lembrar dos planos que tem ao seu respeito. É você que precisa lembrar tudo aquilo que Ele já projetou para você. E eu fiquei perplexo quando eu entendi isso aqui. Jesus trouxe à vida do Pedro um sentido para viver. Jesus mudou o coração dele. Antes era uma necessidade, agora seria um propósito. Jesus deu uma causa para Pedro viver e morrer. Jesus deu combustível para a vida ter sentido do Pedro. E Pedro estava abrindo mão disso. Agora, olha que interessante um negócio aqui. Quando Jesus fez isso com Pedro, Jesus fez isso porque já estava enxergando um Pedro que eu e você até agora não conseguimos ver. Quando Jesus treinou Pedro, quando Jesus fez tudo aquilo, é porque enquanto eu e você estamos olhando para Pedro só vendo os evangelhos, Jesus já estava vendo Pedro de Atos dos Apóstolos. Enquanto a gente só está vendo Pedro dando problema, Jesus já está vendo Pedro ganhando almas. Jesus já estava vendo. Jesus já está há muito tempo investindo em você, porque Ele viu em você o que você não viu, ninguém viu, seus pais não viram, mas Ele já enxergou. Jesus já tinha visto Pedro, por isso que Ele foi na praia de novo. Pedrão, ei, você precisa tomar vergonha agora. Você tem que estar dentro do templo, porque o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito, vai descer lá. E você tem que estar lá, porque você vai ter que ser batizado no Espírito Santo. Pedro, você tem que ser cheio do Espírito, porque eu tenho para você, não é só a habilidade que define, mas você tem que ter um poder sobre você, e é o meu Espírito Santo. Volta agora. Aí o Pedro entendeu, voltou, porque tem uma palavra liberada. Lucas 24, verso 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. E então recebereis virtude do alto e serão as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para isso tudo aconteceu, o Espírito Santo tem que descer. E para você viver, você tem que estar no lugar certo. Aí o Pedro foi. Atos começa dizendo: estavam todos os dias no templo adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quem estava lá? Pedro. Abandonou rede de novo, peixe de novo, e está esperando a palavra. Atos capítulo 2 começa dizendo: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo.
Agora você se liga numa parada. Agora eu tenho um homem que tem uma palavra, que tem um treinamento e tem a presença do Espírito Santo sobre. Ai, irmão. Pegou a parada? Tem uma palavra, tem treinamento e tem o Espírito Santo. Não adianta ter uma palavra e treinamento se não tiver o Espírito Santo. Não adianta ter um monte de treinamento se não tiver a palavra. A tríade é perfeita, tem que ter. E quem determina é a palavra. Aí a Bíblia diz que a porta do templo se abriu, está um rebuliço rolando. Quem está lá fora, as autoridades, os fariseus estão tudo assim, estão tudo bebaço aí dentro, tudo embriagado. Mas dentro do templo tem um pescador. Aí você vai dizer, mas esse pescador que está lá dentro negou Jesus há uns 2 dias atrás, 3 dias, não sei quanto tempo, mas negou. Aí eu quero só lembrar para você, que esse pescador agora está cheio do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que quem foi negado, perdoou, não é você que tem que julgar mais agora. Aí a porta do templo abre, estão precisando de um pescador lá fora. Pedro falou, deixa para nós. Eu vou. O Pedro prega a primeira palavra dele. O primeiro sermão de Pedro. Não tem ninguém embriagado aqui dentro. O que está acontecendo aqui é para que se cumpra aquilo que Joel profetizou. Os velhos terão visões e os jovens sonharão sonhos. A Bíblia diz que ele prega a primeira palavra e lança a rede. O que tinha na rede? Palavra. E porque tinha palavra, tinha almas. Quantas almas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado, irmão. 10, 14, 30, 55, 56, 60, está muito ruim, ninguém está entendendo. 70, 100 motivos para nunca mais abandonar a palavra. Sabe, 200 motivos para ser apaixonado por quem liberou a palavra. 1000 motivos para morrer por quem liberou a palavra. 2000 motivos para gritar para todo mundo ouvir que quem determina é a palavra. 3 motivos para de uma vez por todas crer para sempre na palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar por você aqui essa noite, meu lindo, porque mais uma vez o Senhor se apresenta na história da sua vida. Mais uma vez o Senhor vem para a praia da sua história para perguntar a mesma coisa: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Fique de pé, por gentileza, quem puder. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Levante as suas mãos, sabe? Libere uma palavra de adoração a Ele neste lugar. Diga: Jesus, Tu é maravilhoso, Pai. Diga: Senhor, eu quero viver isso que esse menino está dizendo. Diga: Jesus, eu quero viver essa palavra. Eu não sei ainda direito, eu tenho um pouco de medo, mas eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu preciso te lembrar, lindo, Jesus levantou aqui milhões de pessoas. E quem é que disse que todo mundo foi levantado para viver um propósito segurando o microfone na mão? Tem gente que vai ser extremamente eficaz e nunca vai subir num púlpito.
Ei, eu creio que Jesus levanta médicos cheios do Espírito Santo para viver o propósito. Eu creio que Jesus levanta advogados, políticos, gente em todas as áreas da sociedade, porém, dentro de um propósito. Eu podia orar por você agora, mas eu quero te dar 1 minuto para que você faça a sua oração, para que você viva isso de maneira intensa, para que você tome uma decisão poderosa aqui nesta noite, sabe, de dizer: Senhor, é eu esse menino que estava pescando, sabe, diga para ele, diga: Jesus, eu quero viver a tua palavra, não importa o que vai me custar agora, não importa que talvez eu perca algumas bases de confiança, mas eu quero viver a tua palavra. Ora, por favor, você tem 1 minuto. Abre a sua boca, diga: Jesus, chega. Jesus, eu não quero viver mais um ano distante da tua vontade. Diga para ele, diga: eu quero ouvir a tua oração, por favor. Abra a sua boca, sabe, abre o seu pulmão. Diga: Jesus, chega de viver longe daquilo que é o teu plano para mim. Aleluia. Só tu és santo, Jesus. Sim, Pai, ouve a oração dos seus filhos, Senhor Jesus. Ouve a oração do coração contrito e quebrantado, que está tomando decisão importante aqui neste lugar, Jesus. Oh, só tu és santo, Senhor. Jesus, ouve as orações quebrantadas, Senhor. Ouve os corações contritos, Senhor Jesus, ouve, Senhor Jesus, aqueles que te adoram neste lugar, aqueles que estão, Senhor Jesus, clamando pela tua presença, aqueles que estão clamando pela tua direção. Ouve, Senhor, ouve, responde. Tu és santo, Jesus. Faz, Senhor Jesus, faz. Reaviva a tua igreja, Pai. Reaviva o coração dos teus filhos. Traz aquele brilho do primeiro amor, Pai. Oh, aleluia. Traz, Senhor. Acende a chama que se apagou na caminhada. Acende a chama que a dúvida tem tentado apagar. Senhor, faz de novo. Oh, aleluia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Quebra o coração, Senhor Jesus, endurecido pelo tempo. Quebra, Senhor, o coração que foi endurecido por uma vida de tanto fracasso. Senhor Jesus, chega de viver processos continuados e repetidos, longe daquilo que o Senhor estabeleceu, Pai. Não será mais um ano igual, não será mais da mesma forma, Jesus. Será tudo novo dessa vez, Senhor. Oh, aleluia. Respira, irmão, sente cheiro de coisa nova. Eu quero que você vive isso. Sinta um cheiro de um novo tempo sobre a tua história. Faz, ó. Só tu és santo, Jesus. Tu és amado, Senhor Jesus, neste lugar. Nós te amamos, nós vamos viver a tua palavra. Nós vamos viver a tua vontade, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Tua presença é viva. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Sim, Pai. Em teu nome, Jesus. Meu príncipe, eu preciso terminar. Eu preciso terminar fazendo uma última oração por você, porque eu também preciso viver o meu propósito aqui essa noite. Se eu não viver, não vai ter graça. Posso? 2 minutos, eu posso? Deixa eu te dizer. Sabe essa lotação absurda aqui? Sabe você aqui? Isso aqui é só um meio. Posso te explicar um negócio? Sabe os milhões de seguidores na internet, que talvez tem muita gente que acha maneiro? Ei, só um meio. É só um meio. Porque o propósito é muito maior do que o meio. O propósito é muito maior do que eu. O propósito é muito maior do que você. O propósito é muito maior.
tudo é um meio para isso aqui que eu vou fazer agora. Entenda isso, eu demorei para entender. Tudo é um meio. Você veio aqui, talvez você queria vir, você queria conhecer, você queria ver. Meu Deus, quem é esse menino? Meu Deus, eu queria ver aquela igreja linda. Eu quero conhecer a Cassiane. Tudo um meio. Porque o principal é o propósito pelo que Jesus te trouxe aqui. E eu vou te dizer qual é. Está na hora de você voltar para Jesus. E foi para isso que eu nasci. Foi só para perguntar isso. Pastor, então por que você prega? É o meio para chegar aqui. Por que você faz vídeo na internet? Era um meio para você poder ouvir pelo menos uma vez e ter coragem de vir aqui. Mas porque eu sou um meio para que você possa ter uma vida transformada a partir de hoje. Porque posso te dizer uma coisa? Só é propósito quando atinge você. Se acabasse em mim, não seria propósito de Deus. Uma menina da UOL estava numa entrevista comigo essa semana e perguntou assim: pastor, como que é esse negócio de ser famoso? Falei para ela: linda, deixa eu te falar, não é minha esse negócio aí. Essa fama que você falou é tudo dele. Aponta para ele, é para ele. Aí ninguém entende. Oh, eu não entendi. É porque é dele. Você está aqui hoje porque você veio, é ele, é só um meio. Entendeu? Lindo. Você chegou nessa reunião morrendo de saudade de viver isso aqui. Seu coração está apertado desde a hora que você entrou neste lugar. Você está dizendo: meu Deus, isso aqui já foi a minha vida e aí eu perdi. Ei, era o meio de você chegar. Senão você não vinha. Eu sei. Mas você chegou. Está na hora de voltar para casa hoje. Para você que nunca tomou a decisão de reconhecer Cristo Jesus como seu Salvador. Ei, é hoje. Eu sou amigo do Evangelho. Besteira. Está na hora de você viver o Evangelho. Está na hora dessa verdade entrar dentro de você. Aí a pergunta que todo mundo faz: mas pastor, eu vou ter que mudar muito? Vai. E vai mudar tanto que você não vai nem se reconhecer. Mas sabe qual é a boa nova? É que não é eu que vou fazer você mudar. Não é alguém que vai fazer você mudar. Não, é o Espírito Santo. De dentro para fora. Você só precisa tomar uma decisão. Jesus, eu quero. Jesus, eu me arrependo de ter ficado longe. Eu quero voltar para casa. E a Bíblia vai dizer: a porta da casa do Pai está aberta para você. Eu vou fazer o apelo. Pastor Jairinho, vem cá, nós dois. Dizer o que eu descobri que eu sou esses dias. Sabia? É muito legal o que eu vou dizer agora. Eu descobri o que eu sou no reino. Eu sou um promoter. Sabia? Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que no céu tem uma festa quando um pecador se arrepende na terra. 3 irmãos entenderam. Então eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo de Jesus está convencendo você. Eu vim aqui para dizer que é Ele que faz. Estou dando um convite para você. E a hora que você dizer sim, no céu vai começar uma festa absurda por sua culpa. Duas perguntas, uma resposta. Eu vou perguntar, eu vou contar até 3 para que todo mundo responda de uma vez só. A gente vai orar por você e amém. Amém? Para você que está longe de Jesus e quer voltar para casa hoje, você sabe que tudo isso foi por você, para que você tomasse essa decisão. Para você que nunca tomou essa decisão, é hoje. Você tem que tomar essa decisão. Está mais do que na hora de você reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida, deixar Ele completar a obra na sua casa. Uma pergunta, 2 perguntas, uma resposta. Para você que quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão se a sua resposta for sim. Compreendeu
responde. Se não, pergunta para mais alguém no final. Não entendi o que ele perguntou, porque tem que ser de verdade. 1, 2, 3. Tem gente que já está com a mão levantada. 3. Levante a mão bem alto quem está tomando essa decisão. Bem alto, bem alto. Bem alto assim, estica a mão bem alto. Quem está tomando essa decisão hoje, levanta a mão bem alto. Meu... Eu vou fazer o seguinte, pastor Jairo vai orar. Aonde tiver alguém com a mãozinha levantada, levanta a mão, só quem está tomando essa decisão, mãozinha levantada. Isso, dá uma olhadinha à tua volta aqui, vê se tem alguém com a mãozinha levantada perto de você. Se você puder, abraça essa pessoa e vamos orar sobre a vida dela. Aonde tiver uma mão levantada, estenda as mãos sobre a vida dela agora. Por favor, eu quero que todo mundo seja abraçado, todo mundo se sinta amado neste momento pela igreja do Senhor. Isso, aonde tiver a mãozinha levantada, se você tiver um pouquinho de intimidade, vai até essa pessoa, você vai abraçar ela assim, abraça ela, coloca a mão sobre ela, você vai orar sobre essa vida. E eu quero te dizer uma coisa para você lindo que está tomando essa decisão. Hoje começa a melhor temporada da sua vida.